Hoje vamos dando início à 17ª aula, que será do dia 14 ao dia 18 de setembro. Vamos iniciar com português na página 48, 49, 51 e 58. Produzindo texto escrito. Você já pode observar que cada gênero textual tem formato e linguagem próprios. A carta, por exemplo, é composta das seguintes partes: local e data, saudação, conteúdo, despedida e assinatura. 1. Identifique cada uma dessas partes na carta abaixo, completando os quadros. Aí nesse primeiro quadro vermelho, Juiz de Fora, 12 de dezembro de 2018. Então a gente vai escrever o quê? Local e data, né? Em verde. Olá, Karine, como vai? Aí no livro. Aqui tudo ótimo. Então já é a saudação. Aí tem a carta, o conteúdo. Entramos de férias, sexta-feira, mas já estou com saudade do pessoal. Teve uma festona de aniversário da Ju. Foi na sexta mesmo, nós dançamos muito, foi tudo de bom. Pena que você não estava, seria mais animado ainda. Está todo mundo com saudade de você. Fala para sua mãe deixar você ficar uns dias aqui em casa, para a gente passear um pouco. A escola nova está gostando? Eu sei que não é alegre igual a nossa, mas deve ser legal. Você está indo muito à praia? Do jeito que você era, deve ser moreninha. Você vem para o Natal? Então aí nesse quadro já são o conteúdo da carta, né? Se você vier, traga umas fotos para a gente ver a sua nova vida aí. Então pede para os seus pais e me liga e me manda uma carta. Estou esperando a sua resposta. Te adoro. Nesse aí já é a despedida. Beijão, Ana Carolina. Então já é a assinatura de quem está escrevendo a carta. A 2. Preencha cada lacuna com as palavras adequadas, tendo em vista a carta lida até aqui. É nesse quadro azul. Ó. O conteúdo da carta é a mensagem que queremos transmitir a alguém. Ela pode ser informal ou formal. Então você vai pôr aí nessa lacuna aí. Quando falamos a alguém próximo, por exemplo, um familiar ou um amigo, mas pode ser formal ou informal. Você também tem que preencher aí. Quando falamos a alguém que representa uma instituição ou uma empresa, por exemplo. 3. Agora responda aos itens. A linguagem usada nessa carta é mais formal ou mais informal? Por que isso acontece? B. A carta é escrita pela mesma pessoa que a assina? C. A carta apresenta local e data a que se refere a essas informações? D. Com que finalidade a carta pessoal é escrita? Você observou várias maneiras de redigir uma carta. Que tal escrever para um amigo ou um familiar, contando um pouco sobre o seu dia a dia, questionando sobre a novidade? Faça ou compre um envelope e nele escreva o nome do destinatário. Aproveite e escreva uma carta direcionada a essa mesma pessoa. Então vocês vão escrever uma carta e mandar para um amigo ou alguém da família, tá? Nessa página 150 seria se a gente estivesse na sala de aula, mas como não estamos, vamos para a página 51. Faça mais. Pronomes. Leia resenha. Resenha é a opinião de uma pessoa sobre o conteúdo de um livro ou de um filme que a pessoa está falando. Então é um breve resumo. À tarde. História cantadas. Você já ouviu falar dos irmãos Grimm? Os irmãos Grimm. Eles são autores de histórias incríveis e que atravessam centenas de anos, mais atuais do que nunca, como o Chapeuzinho Vermelho, aquela que é perseguida pelo lobo mau, Rapunzel, que tem tranças que alcançam o chão, e João e Maria, que se perdem na floresta. Nesse livro, o escritor Vinícius Campos, que também é jornalista, conta outra vez e por meio de canções escritas por ele algumas dessas histórias. São 8 contos, sempre com linguagens irreverentes
e bom humor. Aí tem o nome do autor, a ilustração, o preço do livro. 2. Releia o trecho e responda aos itens. Você já ouviu falar dos irmãos Grimm? Eles são autores de histórias incríveis que atravessam centenas de anos, mais atuais do que nunca. E são os autores de histórias incríveis? Que palavra é usada para retomar irmãos Grimm? Então, que palavra você usaria aí? Que pronome, né, no caso? Página 52. Releia o trecho e responda aos itens. Eles são autores de histórias incríveis e que atravessam centenas de anos, mais atuais do que nunca. Como Chapeuzinho Vermelho, aquela que é perseguida pelo lobo mau. Aí você vê até a gravura aí. Quem é perseguida pelo lobo mau? Você responde aí nessa linha. Para se evitar a repetição de palavras, que palavra foi usada nesse caso? Aí você vê o pronome que foi usado aí, nesse trecho desse texto. 4. Observe o enunciado retirado do texto. Nesse livro, o escritor Vinícius Campos, que também é jornalista, conta outra vez por meio de canções escritas por ele, alguma dessas histórias. Aqui a expressão neste livro faz referência. B. Quem escreveu as canções do livro? A C. Marque X na alternativa correta. Qual a função da palavra ele no trecho? Aí vocês vão marcar um desses quadrinhos aí. Verbo. Leia o texto. Esse é mais um texto instrucional, como que a gente viu lá atrás. Estava ensinando a fazer o telefone, né? De brinquedo. Aqui você vai aprender a fazer uma televisão de papelão. Então, o modelo de TV é uma opção lúdica para brincar com as crianças. Vocês vão ler o material e depois ver o passo a passo e tentar fazer uma televisão como está na foto aqui, tá? Vira a página e responda. A principal finalidade do texto é tratar da importância de se brincar com as crianças, ensinar como se produzir uma televisão de papel ou dar uma opinião sobre o uso da televisão. Então, marque um X num dos quadrinhos. 2. Observe as palavras destacadas no trecho e responda os itens. Veja essas palavras que estão mais escuras, em negrito aí, ó. Use o serrote para cortar o cabo de vassoura ao meio. Feche os 4 lados da caixa com fita crepe. Com régua, marque nos quadrados de 40 por 30 centímetros. Em uma das laterais da caixa. Essa será a frente da TV. Faça 2 furos nas laterais para passar o cabo de vassoura, um de cada lado da caixa da mesma altura. As palavras destacadas indicam ações, fenômenos da natureza e sentimentos. Isso aqui vocês aprenderam nessas páginas atrás, semana passada, que são os verbos, né? B. É possível afirmar que da forma como foram apresentadas as palavras, indica uma sequência. Explique sua resposta. C. Na frase, esta será à frente da TV. Uma palavra aponta para algo que ainda vai ocorrer. Identifique-a e justifique o uso dela na indicação de uma ação futura. Então, vocês vão escrever nessas linhas aqui qual que é a palavra, né? E justificar ela. 3. Circule as palavras que indicam ações. Repita o processo na parte de baixo. Pinte toda a caixa com tinta guache. Cole as tampas de refrigerante para formar o painel de controle. Faça desenhos no papel A3 para contar a sua história. Então, você vai circular essas palavras que indicam ações. 4. Preencha a lista com as palavras da atividade anterior, seguindo o exemplo. Por exemplo, use. Na frente, você vai escrever o verbo usar. Embaixo, repita.
Vai escrever na frente repetir e assim por diante, tá? 5. No trecho abaixo, identifique a palavra que indica uma ação que está em andamento. Colhe os desenhos no cabo da vassoura, unindo um ao outro para formar um rolo. Então, escreva a palavra aí, tá? Nasalização. Leia as duplas de palavra em voz alta e em seguida explique oralmente que mudança ocorreu. Lobo ficou sendo lombo. Sobra ficou sombra. Cata ficou canta. Então, que mudanças que ocorreram aí? Preste atenção. O que colocaram? Qual a letra foi acrescentada? Virando a página 56. Número 2. Eu vou ler o trecho a seguir em voz alta. Preste muita atenção e como ele movimenta a boca, a língua e os lábios. Depois, leia em voz alta as palavras destacadas, prestando atenção aos movimentos de sua boca e ao som produzido. Tente observar por onde o ar passa. Então, de repente, a pata se ergueu do chão e saiu voando graciosamente. Voou durante algum tempo e depois aterrissou na relva, na frente do sapo. No trecho anterior, aparece o nome de 2 animais. A seguir, leia em voz alta os outros nomes de animal. Sapo, rato, porco, onça, serpente, pomba, leão, tartaruga. Converse com alguém que estiver te ajudando e descubra quais têm o som nasal e quais não têm. Em seguida, complete o quadro. Põe as palavras com som nasal deste lado do quadro e as palavras sem som nasal do outro lado do quadro. Tá? O nome dos animais de um lado tem som nasal e o nome dos animais sem som nasal. Na C, separe a sílaba de cada palavra. Em seguida, circule as sílabas que têm o som nasal. Então, vocês vão escrever essas palavras que você escreveu em cima, que tem o som nasal, só que vocês vão separar a sílaba e circular a sílaba que tenha o som nasal. Por exemplo, serpente. Vocês vão circular pen, com um lapisinho de cor, tá? Na D. Na sílaba que você circulou, o que indica o som nasal? A presença do tio ou das letras M ou M? Enfim, de cada sílaba. Peça aos alunos que encontrem marcas gráficas de indicação de som nasal. 4. Ainda usando as palavras da atividade anterior, complete o quadro e em seguida acrescente outras palavras. Aí vocês vão acrescentar palavras aí que vocês vão ver nos livros, ver em revistas, em jornais. Palavras que têm som nasal marcada por N. Aí vocês façam nessa primeira coluna. Palavras que têm som nasal marcada por M. E palavras que têm o som nasal marcado por tio. Quer dizer leão, dragão, coração, né? 5. Observe a posição da letra M nas palavras e responda. Quando se usa M para indicar um som nasal? Bombom, bombeiro, campo, lâmpada, tambor, tampa, trompete. Então, quando a gente usa o M para indicar o som nasal? Antes de quais letras? Leia as palavras e responda aqui embaixo. Quais letras a gente usa antes do M? Na página 58. Leia as regras a seguir. Sempre usamos a letra M antes do P e B. Usamos a letra M antes de todas as outras consoantes. Nas palavras abaixo, acrescente M ou N no fim da primeira sílaba.
conforme a regra que você acabou de estudar. Escreva a nova palavra que se formou. Por exemplo, mato, você vai acrescentar o N, vai ficar manto, e assim por diante, com todas as outras palavras. B. Procure em jornais e revistas palavras que têm o som nasal marcado pelo tio, recorte-as e cole nos espaços abaixo. Uma boa aula e um bom dia para todos.